Olá, paz de Cristo para você que nos ouve neste momento. Nós estamos de volta com a palavra de Deus, para você que tem sempre nos acompanhado aí. E louvado seja Deus pela sua vida, pela minha vida, bendito seja o nome do Senhor. Talvez você esteja nesse ano de 2026, já é o terceiro dia hoje, e aí você trouxe do ano de 2025 algumas coisas que não puderam ser resolvidas lá, não deu tempo. Aí você trouxe de lá as coisas velhas, doença, dívida, traumas, decepções, algumas coisas que deram errada nesse ano de 2025. E aí você trouxe com você, não porque você queria, mas aí agora você trouxe para o ano de 2026. E a esperança é que nesse ano de 2026 as águas abaixem para nós com relação a neste aspecto, não é verdade? O texto para nós refletirmos a respeito disso que eu falei se encontra no livro de Gênesis, capítulo 8, aonde vai falar ali sobre o dilúvio da vida de Noé. Noé foi o único com a sua família que tiveram o privilégio de atravessar esse dilúvio que durou 1 ano e 2 meses e alguns dias. Ou seja, esse dilúvio atravessou de um ano para o outro. E Noé ali no meio dele, dentro daquela arca. O texto começa dizendo assim, capítulo 8, verso 1 por diante, diz assim: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Olha que coisa linda. Irmãos, a palavra de Deus começa dizendo que Deus lembrou-se de Noé dos animais selvagens e domésticos que estavam com ele. Não é que Deus se esqueça, mas é que Deus está usando aqui um sotaque humano para falar, então, essas palavras, entendeu? E aí o que acontece? A Bíblia está dizendo que Deus lembrou-se de Noé e fez soprar um vento e as águas começou então a baixar. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Talvez as águas para você tá muito assustadora, não é verdade? Não anda... Os aspectos, as previsões não andam nada boa para o seu lado, não é verdade? Talvez o dilúvio da dívida inundou a sua vida. O dilúvio na situação familiar, problemas conjugais. Talvez o dilúvio de doença na sua vida. Depressão, ansiedade, doenças crônicas. Quem sabe ou alguém da família. Ou seja, o dilúvio do sofrimento talvez inundou a sua vida de um jeito que você, para onde olha, só vê essa dificuldade, esse problema. Não foi diferente com Noé. Para onde Noé olhava, ele só via o vasto oceano. Nenhuma possibilidade de ele sair dentro daquela arca. Você acha que por algum momento Noé não teve medo, Noé não ficou ansioso? Noé não se perturbou ali dentro daquela arca, dentro daquele lugar limitado onde ele não podia sair, onde ele não podia andar como andava antes. E para onde ele olhava só havia água. Aquilo era amedrontador, irmão. Aquilo era, desesperador. Mas ele lembrava-se também de que ele estava debaixo da promessa do Senhor. Aquela arca era algo que Deus havia prometido para salvar a sua vida. Lembre-se disso. Mas foi dificultoso para Noé. É fácil nós lermos essa história, mas se você estivesse lá dentro daquela arca. Então, querido, talvez hoje você também está aí no meio de um dilúvio, ou das águas do dilúvio, E para onde você olha, você vê elas, não vê saída. O sofrimento, a angústia, a depressão, a ansiedade, situação financeira, situação familiar. E você acha, rapaz, não vejo como sair mais dessa. Mas olha o que está dizendo. O texto diz que Deus lembrou-se de Noé. Esse mesmo Deus está vivo, ele também está lembrado da nossa situação e ele vai ver a nossa situação. E ele vai fazer soprar um vento também que vai abrir o caminho. E o texto aqui vai dizer que as águas começaram então a baixar.
No versículo 2 diz: as fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham então diminuído. Pouco a pouco. Preste atenção nessa palavra. As comportas do céu, as comportas das profundezas do oceano, Deus fez com que se fechasse, Deus fez com que a chuva parasse. Então Deus estava trabalhando, mas essa água baixava pouco a pouco. Deus, ele trabalha de um jeito que nós não percebemos e por isso nos desesperamos, porque achamos que Deus não está fazendo nada, porque ele trabalha lentamente. Pouco a pouco. Deus está trabalhando na sua dificuldade e na minha. O problema é que nós não estamos a perceber. No versículo 13 vai dizer: no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Então, no ano 601 da vida de Noé, então as águas começaram a secar. E o texto do verso 14 vai dizer: no 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. E então Deus disse a Noé: sai da arca, tu, a tua família, os teus filhos, as suas mulheres e os animais que aí estão. Irmãos, chegou o momento que Noé, as águas secou, mas até lá Noé ficou ansioso. Sabe por quê? Porque Noé solta corvo, Noé solta uma pomba. Ele estava querendo saber como é que estava o processo daquele baixar daquelas águas. Aí chegou o momento que as águas baixaram para Noé, a terra secou e Noé pôde pisar novamente em terra firme. Do mesmo jeito, a promessa de Deus para você é: as águas da sua dificuldade, do seu problema, do seu desespero, está baixando. Tenha mais um pouquinho de paciência, as águas vão baixar. Mas é pouco a pouco, em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilha, abençoando a vida de outra pessoa. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Curta, compartilhe. Em nome de Jesus, um abraço e até o próximo vídeo.